Meus pais deram uma grande festa para comemorar o noivado do meu irmão. Quando abri meu presente, era uma intimação para minha próxima audiência no tribunal. Você deveria estar grata, disse minha mãe com um sorriso. Peguei minhas coisas e saí sem dizer uma palavra. Uma semana depois, eles me ligaram desesperados. Por favor, não foi isso que quisemos fazer. Oi, pessoal. Tenho 27 anos e digamos, minha dinâmica familiar é bem complicada. Para começar, isso aqui não é um drama que surgiu do nada. É o resultado de anos, décadas, na verdade de favoritismo silencioso, críticas sutis, expectativas não ditas e muita aparência de que tudo estava bem, quando claramente não estava. Eu não cresci numa casa onde as pessoas gritavam umas com as outras ou jogavam coisas. Era o tipo de casa onde o silêncio doía mais que qualquer grito e os sorrisos podiam ser mais cortantes que facas. Sou a caçula de 2 filhos. Meu irmão mais velho, Silas, tem 30 anos. Para os meus pais, Angela e Martin, ele sempre foi a estrela. Desde pequenos ficou claro que o Silas não fazia nada errado. Ele sempre teve um charme natural. Era aquele tipo de pessoa que sabe exatamente o que dizer, como se vestir e como causar a melhor impressão. Os professores adoravam ele. Os amigos da família também. Mesmo quando ele pisava na bola, e isso acontecia com frequência, sempre tinha uma desculpa. Sempre uma justificativa. Silas é espirituoso. Ele tem uma personalidade forte. Ele sempre dá um jeito. Enquanto isso, eu era responsável. Aquieta. Segui as regras, mantinha a cabeça baixa, ia bem na escola. Entrei numa universidade decente e construí uma carreira estável. Mas lá em casa, estabilidade não era empolgante. Não chamava atenção. Não era motivo para brindes nos jantares de domingo. Eu costumava ignorar isso. Me convencia de que não precisava da aprovação deles e, por um tempo, acho que acreditei nisso. Mas quando você passa a vida vendo seu irmão ser elogiado por fazer o mínimo, enquanto você é ignorada, ou pior, criticada por fazer tudo certo, isso começa a corroer por dentro. Meu relacionamento com meus pais ficou mais distante depois que me mudei, aos 23 anos. Comprei um pequeno apartamento numa área tranquila, a uns 30 minutos da casa deles. Visitava nos feriados, às vezes aparecia em aniversários ou almoços de domingo, mas só isso. Toda vez que ia lá, me sentia uma visitante, uma estranha. Mesmo quando levava comida feita por mim ou me oferecia para consertar o roteador ou atualizar os aparelhos deles, coisas que o Silas jamais pensaria em fazer, mal recebia um aceno de cabeça. Silas, por outro lado, praticamente morava na casa dos meus pais. Mesmo tendo o próprio apartamento, ele estava sempre lá comendo a comida deles, pegando o carro emprestado, usando o quintal como se fosse dele. Meus pais achavam isso fofo, achavam bonito. Diziam que era legal como ele permanecia tão próximo. Nunca mencionaram o fato de que ele já estava na casa dos 20, vivendo sem pagar aluguel, enquanto eu estava me virando para pagar a hipoteca e ainda tentando guardar dinheiro para o futuro. Mas enfim, a verdadeira história começou há cerca de 2 meses, quando Silas anunciou que estava noivo. A notícia chegou no grupo da família como uma bomba. Minha mãe ficou nas nuvens. Me ligou na mesma hora não para compartilhar a novidade, mas para perguntar se eu podia ajudar a montar a decoração do jantar surpresa de noivado que eles planejavam pro fim de semana seguinte. Eu nem sabia que ele tinha pedido a Leona em casamento. Respondi algo como: claro, porque é isso que eu faço. Eu apareço. Eu ajudo, mesmo quando ninguém parece se importar. Cheguei cedo naquele dia, e a casa estava uma loucura. Minha mãe tinha transformado o quintal em algo digno de revista de casamento. Luzes brilhantes penduradas pelo pátio, balões brancos e dourados amarrados em cada cadeira, e uma faixa enorme com os nomes Silas, Leona escritos em letra cursiva elegante, pendurada na cerca dos fundos. Tinham contratado um caminhão de buffet, que estava estacionado na frente de casa, e ainda trouxeram 2 garçons para servir porções pequenas de pratos que eu nem sabia pronunciar. Não era só um jantar, era um evento. Como sempre, fiquei num cantinho, quieta, tentando ser útil. Ajudei a pendurar luzes, carregar cadeiras dobráveis, arrumar as mesas. Ninguém realmente notou. Meu pai me deu um aceno de cabeça rápido quando terminei de carregar uma caixa térmica cheia de bebidas, e foi isso. Quando os convidados começaram a chegar, senti como se eu estivesse sumindo no fundo da cena. Velhos amigos da família que eu não via há anos passaram direto por mim para abraçar o Silas. Alguns até me perguntaram: e aí, o que você anda fazendo da vida?
com aquele olhar distante de quem já esqueceu a pergunta antes mesmo de ouvir a resposta. Teve até um que me confundiu com uma das funcionárias do buffet. Não me dei ao trabalho de corrigir ninguém. Silas e Leona finalmente chegaram, fazendo uma entrada triunfal com música, palmas e gritos de comemoração. Minha mãe chorou. Meu pai levantou um brinde. Silas aproveitou cada segundo exibindo seu sorriso perfeito, agindo surpreso, mesmo sendo óbvio que tudo tinha sido meticulosamente planejado. Leona parecia genuinamente feliz, tenho que admitir isso. Ela veio até mim, me abraçou, agradeceu por eu ter vindo e perguntou se eu queria me sentar com eles. Respondi que não, obrigada, e fui encontrar um lugar mais ao fundo, de onde eu pudesse observar tudo. Observar de longe já tinha virado meu lugar natural. Depois que o prato principal foi servido, minha mãe se levantou e bateu com o garfo na taça. O burburinho cessou na hora. Ela ficou ali radiante como se a noite fosse dela. Começou a discursar sobre amor, família e o quanto estava orgulhosa do Silas. E então ela disse algo que eu jamais esperava ouvir. Também temos algo para o nosso outro filho, disse ela. Aquele que tomou algumas decisões importantes recentemente. Pesquei, confusa. O quê? As pessoas começaram a virar a cabeça na minha direção. Eu não sabia o que fazer. Fiquei ali desconfortável enquanto minha mãe vinha até mim com um envelope grosso na mão. Meu estômago se revirou. Tinha algo errado. Não sei explicar, mas a sensação era de que eu estava sendo observada não com orgulho, mas com um tipo estranho de diversão, como se eu fosse o final de uma piada da qual eu não sabia que fazia parte. Minha mãe sorriu ao me entregar o envelope. Queremos te apoiar no seu próximo capítulo, ela disse em voz alta o suficiente para todo mundo ouvir. Abri o envelope e o tempo parou. Dentro havia uma pilha de papéis, documentos legais. No início não entendi o que estava lendo. Era um texto denso, impresso em papel branco grosso, com aquele tipo de fonte fria e burocrática que a gente só vê em formulários do governo. Folheei as primeiras páginas, meio no automático, até que meus olhos travaram numa frase que fez todo o som ao redor desaparecer. Aviso de ação civil apresentada em nome de Ângela e Martim Colgrave. Li de novo. Olhei para cima. Minha mãe ainda estava sorrindo. Mas não era um sorriso caloroso, nem falsamente simpático. Era como se ela esperasse uma reação diferente, como se acreditasse, de verdade, que eu fosse agradecê-la. Segurei o envelope com mais força, voltei para os papéis, comecei a ler de verdade. Eles estavam me processando. Estavam entrando com um processo contra mim, alegando obrigações financeiras de longa data contraídas durante o período de dependência. Ou seja, queriam que eu pagasse de volta tudo que haviam gasto comigo: educação, moradia, comida, despesas escolares, contas médicas, até roupas. Tinha até uma parte falando de trabalho emocional não compensado que me fez perder o foco por um segundo. Eles tinham detalhado tudo, página por página, de valores cuidadosamente calculados. Não consegui dizer nada. Meus ouvidos começaram a zumbir. Ao nosso redor, as pessoas cochichavam. Leona parecia completamente sem reação. Silas estava paralisado, ainda sorrindo, olhando de mim para os papéis como se só agora percebesse que algo tinha saído terrivelmente errado. Eu finalmente consegui falar. Minha voz parecia distante, como se viesse de outra pessoa. O que é isso? O sorriso da minha mãe não desapareceu. É só uma formalidade, disse ela, num tom doce. Você sempre falou em se sustentar sozinha. Isso é só uma forma de acertar as contas, ela disse. Fiquei olhando para ela. Acertar as contas? Como se eu não tivesse passado toda a minha vida adulta trabalhando o dobro por metade do reconhecimento. Como se eu já não tivesse feito tudo o que podia para respeitar os limites deles, estar presente quando pediam, ajudar no que fosse necessário sem nunca exigir nada em troca. E agora eles estavam me processando, na frente de todo mundo, numa festa. Olhei para o meu pai. No fundo, ainda esperava ingenuamente que ele percebesse que aquilo tinha ido longe demais, que talvez ele dissesse que era um absurdo, que parassem com aquilo. Mas ele só ficou lá, parado, de braços cruzados na frente do corpo, nem teve coragem de olhar nos meus olhos. Aquilo doeu mais do que eu queria admitir. Eu podia sentir todos os olhares em mim, esperando para ver como eu ia reagir. Alguns pareciam desconfortáveis, outros, confusos. Uma mulher no fundo até deu uma risadinha, como se achasse que fosse uma piada.
Dobrei os papéis com cuidado e coloquei de volta no envelope, sem pressa, sem estardalhaço. Mas dentro de mim, alguma coisa se fechou, como uma porta que eu mantinha aberta há anos e que finalmente, sem estalo, simplesmente se fechou. Sem dizer uma palavra, me virei e saí do quintal. Ninguém veio atrás, nem minha mãe, nem meu pai, nem mesmo Silas. Dirigi até em casa em silêncio. Não chorei. Não gritei. Fiquei sentado no estacionamento, embaixo do meu prédio, por um bom tempo, com as mãos ainda no volante, encarando o vazio. O envelope estava no banco do passageiro, parecia pesar toneladas. Naquela noite, não atendi às ligações deles, nem no dia seguinte. Os dias viraram semanas. Até que, enfim, recebi um e-mail de um advogado deles pedindo uma resposta até o fim do mês. Não respondi, não precisava. Eu já sabia exatamente o que ia fazer. Algumas semanas depois, ainda sem nenhum sinal deles, recebi uma ligação de um número desconhecido. Deixei cair na caixa postal. Ouvi a mensagem 2 vezes. Era meu pai. Ele não soava como ele mesmo, a voz estava trêmula, insegura, como se só então estivesse entendendo o peso do que tinham feito. Por favor, ele disse, não foi isso que quisemos dizer, foi ideia da sua mãe. A gente achou que você não levaria a sério. Sério. Não retornei a ligação. Faz algumas semanas desde que recebi aquela mensagem. No começo, nem pensei muito nisso, mas com o passar do tempo, comecei a sentir algo crescendo dentro de mim. Não era só raiva. Era a consciência de que aquilo não era só sobre papéis jurídicos ou um jantar desastroso. Era sobre anos sendo ignorado, diminuído, tratado como figurante na minha própria vida. E quanto mais eu pensava, mais certeza tinha de que não podia deixar isso passar. Eu não ia recuar. Eles queriam que eu provasse algo para eles. Pois agora era a vez deles provarem o valor que tinham para mim. A primeira coisa que fiz foi contratar meu próprio advogado. Eu não sabia onde isso ia dar, mas sabia que precisava de alguém capaz de lidar com a confusão que meus pais tinham criado. Depois de uma longa consulta, decidimos entrar com uma reconvenção por danos emocionais e manipulação financeira. O advogado concordou que meu caso era forte. Ficou claro que aquilo não tinha sido um mal-entendido. Tinha sido uma decisão premeditada. Uma tentativa deliberada de me ferir. Eles queriam dinheiro, sim, mas acima de tudo, queriam controle. E isso, eu não ia permitir. Lembro da primeira vez que falei com minha advogada sobre a reconvenção. Estava sentado à mesa da cozinha, com os papéis todos espalhados à minha frente, e me dei conta de uma coisa. Passei a maior parte da minha vida tentando conquistar a aprovação deles, fazendo sempre o que era certo, sendo responsável, tomando decisões sensatas. Mas agora eu ia retomar o controle. Não era sobre dinheiro. Nem mesmo sobre dar o troco do jeito que eles imaginavam. Não, eu não ia fazer escândalo. Não ia gritar. Não ia implorar. Eu ia atingi-los onde mais doía, na reputação impecável que eles tanto prezavam mais do que qualquer outra coisa. Eu ia mostrar que não dava mais para me tratar como alguém descartável. Nas semanas seguintes, juntei tudo o que pude para montar meu caso, mensagens, e-mails, documentos, qualquer coisa que mostrasse o quanto eles tinham tirado de mim. Como as atitudes deles afetaram minha saúde mental, minha carreira, minha vida pessoal. Minha advogada me ajudou a organizar tudo. Ela foi clara, precisaríamos agir com cuidado. Mas havia evidência suficiente para construir um caso sólido. Quando tudo estava pronto, protocolamos a ação. A notícia chegou aos meus pais cerca de uma semana depois. Fiz questão de que fosse pública. O processo não era sigiloso e a última coisa que eles queriam era que amigos, colegas, conhecidos, as mesmas pessoas que passaram a vida tentando impressionar, soubessem que o próprio filho os estava levando à justiça. Foi aí que as ligações começaram. No início, não atendi, não queria me envolver emocionalmente. Mas uma tarde, 2 semanas depois de dar entrada no processo, me vi de pé na cozinha com o telefone na mão. Fazia dias que eu ignorava as chamadas da minha mãe. Mas, dessa vez, algo me disse para atender. Alô, falei, tentando manter a voz firme. Isso é uma piada? A voz da minha mãe tremia. Não de raiva, mas de desespero. A gente nunca quis que chegasse nesse ponto. Você sabe disso, não sabe? Encostei no balcão, respirei fundo e respondi. Você que trouxe tudo até aqui.
Mãe, eu não queria nada disso. Mas vocês me encurralaram. Passei anos tentando fazer vocês se orgulharem de mim, do jeito que vocês achavam certo. E tudo que recebi de volta foi manipulação e desprezo. Houve um silêncio do outro lado. Dava para sentir que ela estava tentando encontrar as palavras certas. Não seja ridículo, disse por fim, com a voz ríspida, tensa. Não é assim que se trata a família. Não é assim que se retribui tudo o que fizemos por você. Mas eu não ia recuar agora. Não, é assim que vocês me tratam, falei. Você e o pai sempre colocaram o Silas acima de mim. E eu sempre aceitei o pouco que me davam. Mas agora chega. Não vou mais brincar esse jogo. Pude ouvi-la respirando fundo, tentando manter o controle. Você está cometendo um erro terrível, ela disse, quase num sussurro, como se estivesse implorando. Por favor, vamos conversar. Vamos resolver isso. Você não quer seguir com isso. Vai destruir essa família. Engraçado, respondi. Achei que isso já estivesse acontecendo. Desliguei antes que ela pudesse responder. Naquela noite, não senti nada. Não foi alívio. Não foi alegria. Foi só calma. Como se eu finalmente tivesse soltado o ar depois de anos prendendo a respiração. Pela primeira vez em muito tempo, eu tinha feito algo por mim. Algo que não envolvia agradar, compensar ou tentar merecer afeto. Os dias seguintes foram tensos. Meus pais não entraram mais em contato diretamente, mas eu sabia que estavam se mexendo por trás. Começaram a falar com outros membros da família. Logo, mensagens começaram a chegar. De pessoas que eu não via nem ouvia há anos. Algumas perguntavam se era verdade, se eu realmente estava processando meus próprios pais. Alguns pareciam preocupados. Outros, só curiosos. Teve quem dissesse que eu estava exagerando, sendo dramática. Mas sabe o que é? Essas já não eram mais as pessoas com quem eu me importava. Não eram elas que estavam ao meu lado quando eu era a única a me doar, a me esforçar, a me calar e nunca recebia nada em troca. E quanto ao Silas? Ele também não me procurou. Mas isso, pelo menos, eu já esperava. Ele estava ocupado demais com os holofotes do próprio noivado. Silas sempre soube fingir que estava tudo bem. Fingir que não via as rachaduras da nossa família. Não ia mudar agora. Os dias viraram semanas. E entre meus pais e eu, silêncio. Ninguém veio me procurar. Ninguém pediu desculpas. Ninguém tentou consertar nada. Eles não perceberam que quanto mais deixavam o tempo passar, mais tudo desmoronava. A reputação deles, aquela fachada que passaram a vida tentando manter, estava começando a rachar. E não demorou até perceberem o tamanho do erro que cometeram. Eu quase podia sentir no ar aquela percepção lenta, inevitável, de que tinham cruzado uma linha sem volta. Então, um dia, recebi outra mensagem de voz do meu pai. Não ouvi de imediato. Eu já sabia o que veria. Agora, eles estavam com medo. Tinham me subestimado. Acharam que eu cederia. Que desistiria. Mas quando finalmente dei play, ouvi a voz dele, frenética. Por favor, não foi isso que a gente quis dizer. A gente só queria que você entendesse. Não era para chegar a esse ponto. Por favor, nos desculpa. Ouvi a mensagem mais de uma vez. Meu rosto estava impassível. Aquelas palavras não eram para mim. Aquelas desculpas não tinham a ver com arrependimento pelo que fizeram comigo. Era só medo. Medo das consequências. Foi aí que percebi uma coisa. Isso ainda não tinha acabado. Nem de longe. Algumas semanas se passaram desde aquela mensagem desesperada. Para ser sincera, eu esperava por ela. Eles acharam que podiam escapar com um pedido de desculpas. Acharam que, se fizessem de vítimas por tempo suficiente, eu cederia e tudo voltaria a ser como antes. Sempre foi assim, não foi? Eu era a que recuava. A que desistia. Mas dessa vez, não. Não respondi à mensagem dele. Esperei. E então, chegou a carta. Era da minha advogada. E quando vi o envelope, meu estômago revirou. Eu já não sabia mais o que esperar. Mas aquilo era diferente. Não era um e-mail. Não era uma ligação. Era real. Abri com cuidado, as mãos firmes apesar do turbilhão por dentro, e comecei a ler. A carta era do advogado deles, solicitando uma reunião para discutir um acordo. Um acordo? Quase ri. Eles não queriam ir a julgamento. Não queriam ver seus segredos lavados em praça pública assim como eu, aliás.
Mas eles me forçaram até o limite. E agora? Não era mais sobre necessidade. Eu não precisava do acordo. Mas o lado racional em mim, o lado que aprendeu a pensar estrategicamente, reconheceu o momento. Eles finalmente estavam admitindo, mesmo que indiretamente, que estavam em sérios apuros. Respondi na mesma moeda, aceitando a reunião. Mas fui claro, aquilo não era sobre dinheiro. Não era nem mais sobre o processo. Era sobre encarar a verdade. Era sobre eles verem, de frente, o que fizeram. No dia da reunião, entrei na sala de conferências com uma calma que surpreendeu até a mim mesmo. Meu advogado estava ao meu lado, pronto para lidar com os detalhes legais. O Cole Graves chegou poucos minutos depois. Minha mãe estava com o rosto tenso, e o sorriso habitual tinha sumido. Meu pai, que antes parecia sempre tão seguro de si, agora tinha o olhar apagado. Parecia ter envelhecido uns 10 anos em poucas semanas. O peso das consequências finalmente os alcançara. Sentaram-se na minha frente. A tensão enchia o ar. Minha mãe abriu a boca para falar, mas levantei a mão. Eu não estava ali para ouvir desculpas. Não estava ali para escutar "não foi isso que quisemos dizer" ou "as coisas não deveriam ter acontecido assim". Cansei de ser o depósito emocional da culpa deles. Cansei de ser a criança que perdoava tudo, sempre. Dessa vez, era eu quem estava no controle. É o seguinte, comecei, com a voz firme. Eu não quero dinheiro, não quero nada material com isso. O que eu quero é que vocês reconheçam, de verdade, o que fizeram. Que saibam que tudo aquilo que aconteceu durante todos esses anos não foi só doloroso, foi cruel. O rosto da minha mãe ficou vermelho na hora. Nunca foi nossa intenção te machucar, disse ela rapidamente, tentando retomar o controle da conversa. Mas eu não ia deixar. Mas vocês machucaram, respondi. Você se aproveitou de mim por anos. Sempre me viu como uma ferramenta, um meio para alcançar o que queria. Não me deixaram ter uma vida própria, nem os meus sonhos. Me manipulou para cuidar de você, enquanto me deixava de lado todas as vezes que eu precisava. Eles ficaram em silêncio. Meu pai parecia prestes a dizer algo, mas eu vi a resignação no olhar dele. Aquele era um terreno novo. Não dava mais para me fazer sentir culpado. Não com a verdade exposta daquela forma. Eu quero um pedido público de desculpas, continuei. E quero que fique claro para todo mundo que já achou que vocês eram a família perfeita. Quero que saibam o que realmente aconteceu. Quero que todos que me chamaram de ingrato, de rebelde, de vilão, entendam a verdade. Esse é o preço pelo pedido de desculpas de vocês. Não é dinheiro. Não é propriedade. É responsabilidade. E eu não vou deixar vocês saírem impunes disso. Eles não responderam de imediato. Os olhos da minha mãe baixaram para o chão, depois se voltaram para meu pai e, por fim, para mim. As mãos dela estavam cruzadas com tanta força sobre o colo que os nós dos dedos estavam brancos. A expressão no rosto dela era quase indecifrável, parte incredulidade, parte orgulho ferido. Mas havia algo mais ali, algo que eu nunca tinha visto tão claro antes: medo. Não era aquele drama choroso que ela costumava encenar sempre que queria me fazer sentir culpado. Era um medo mais sutil, mais real. Uma percepção silenciosa e crescente de que os papéis finalmente haviam se invertido. Ela não estava mais no controle. Não esperava que eu viesse com exigências. Com certeza, não esperava que essas exigências envolvessem expor publicamente o comportamento dela. Na cabeça dela, pedidos de desculpas eram sussurrados no particular quando existiam, e logo varridos para debaixo do tapete, onde ninguém mais precisava pensar neles. Ela não estava preparada para consequências. A verdade é que, por muito tempo, acho que ela nem acreditava que consequências se aplicavam a ela. Mas aquilo não era um pedido. Não era uma conversa que ela poderia contornar ou manipular para tornar mais conveniente. Era uma exigência. Pelo olhar dela, eu sabia que ela entendeu isso. Meu pai foi quem quebrou o silêncio. Por fim, a voz estava falha, como se não fosse usada fazia dias. Você não pode fazer isso, ele disse, devagar, cada palavra pesada. Como se ainda acreditasse que poderia me fazer mudar de ideia. Isso vai arruinar tudo o que construímos. Deixei as palavras pairarem no ar por um momento antes de responder. Queria que ele sentisse o peso real do que estava dizendo. Tudo que você construiu, repeti, mantendo a calma na voz. Você está falando da imagem? Da ilusão da família perfeita?
Da fantasia de que vocês são pais generosos e amorosos que sempre colocaram os filhos em primeiro lugar? Ele não respondeu, apertou o maxilar com força. Você construiu essa reputação em cima de manipulação, continuei, com mais firmeza. Em cima de culpar, controlar e explorar as pessoas ao seu redor para atender às suas próprias vontades. Você me ensinou que meus sentimentos eram um incômodo, que minhas vitórias só tinham valor se servissem para te beneficiar. Você me pintava como alguém difícil sempre que eu queria seguir um caminho diferente do que você traçou para mim. Virei o olhar para minha mãe. E você me empurrou para papéis que eu nunca pedi. Fez com que eu acreditasse que te devia tudo. Fez eu me sentir egoísta por sonhar em ter minha própria vida. Mas isso acabou. O silêncio tomou conta da sala de novo. A única coisa que se ouvia era o ranger discreto de uma cadeira, talvez do outro advogado. O ambiente era denso, sufocante. Dava para sentir o desconforto crescendo, como água prestes a ferver numa chaleira esquecida no fogo. Minha mãe chegou a abrir a boca, mas a fechou em seguida. Talvez começasse a entender que nada que dissesse ali mudaria o fato de que, agora, as pessoas ao nosso redor iriam saber. Elas finalmente veriam o que se escondia por trás da fachada. Não estou aqui por dinheiro, disse eu, a voz baixa, mas firme. Isso não é sobre vingança, não é sobre compensação financeira. É sobre a verdade. É sobre recuperar o que vocês tentaram tirar de mim, a minha voz. O meu direito de ser visto e ouvido sem ser distorcido para se encaixar na conveniência de vocês. Meu advogado então deslizou uma pasta pela mesa. Lá dentro estava o rascunho da declaração. Não era um pedido de desculpas genérico. Não era aquela nota polida de relações públicas que, com certeza, eles teriam preferido divulgar. Era uma admissão honesta e específica do que realmente fizeram. Como me manipularam emocionalmente. Como me envolveram em questões financeiras sem o meu conhecimento ou consentimento. Como me excluíram das decisões familiares, mas usaram meu nome e minha confiança para fortalecer a própria imagem. A declaração seria compartilhada de forma privada com todos os envolvidos, parentes, amigos em comum, antigos mentores, e publicada publicamente em uma página de grupo familiar que minha mãe costumava atualizar o tempo todo, com fotos de jantares de feriado e anúncios orgulhosos sobre o Silas. Não haveria filtro de comentários. Não haveria tentativa de voltar atrás. Fazia parte do acordo. Eles olharam para a pasta como se ela fosse uma armadilha. Como se assinar aquilo fosse abrir uma porta que jamais poderiam fechar. E talvez fosse mesmo. Houve uma longa pausa. Então, finalmente, devagar, os dois assentiram. As semanas seguintes foram intensas. O pedido de desculpas foi publicado. A reação veio rápido. Alguns parentes entraram em contato dizendo que sempre suspeitaram que algo estava errado. Outros pediram desculpas por nunca terem feito perguntas. Por acharem que meu distanciamento era apenas mau humor ou ingratidão. Alguns não disseram nada, mas saíram silenciosamente do grupo da família, escolheram um lado sem precisar de escândalo. Claro, nem todos acreditaram. Ainda havia aqueles que se agarravam à imagem que tinham dos meus pais. Aquela figura pública construída ao longo de décadas, generosos em festas de casamento, organizadores incansáveis de encontros familiares. Mas a narrativa mudou. Uma rachadura apareceu na máscara. E ela não desapareceu. Alguns dias depois da publicação, recebi uma mensagem do Silas. Curta, fria. Não sei o que você está fazendo, ele escreveu. Mas você mudou. Não é mais aquela pessoa que implorava por aprovação. E eu não gosto disso. Fiquei olhando para aquela mensagem por um bom tempo. De certo modo, ele estava certo. Eu tinha mudado. Não era mais a mesma pessoa que ajudou a organizar sua festa de noivado. Que revisava seus discursos. Que se oferecia para resolver as tarefas da minha mãe, porque ela não confiava em mais ninguém. Eu tinha deixado de ser o coadjuvante confiável na vida de todo mundo. E dei um passo à frente. Algumas pessoas não gostaram disso. Mas eu não respondi. Não precisava. Meus pais ligaram algumas vezes depois disso. Uma vez para perguntar se eu consideraria fazer uma nova postagem, amenizando a linguagem mais dura da declaração. Outra para dizer que, naquele ano, haviam recebido menos convites para os feriados do que o normal. Deixei ambas as ligações irem direto para o correio de voz. Eu não devia mais conforto a eles. Os meses passaram. Me dediquei ao meu trabalho.
as amizades que me faziam sentir segura e vista. Me reconectei com pessoas que se afastaram por causa do caos que minha família causou ao meu redor. Aos poucos, senti algo estranho se acomodar dentro de mim. Paz. Não, eu não tive um encerramento perfeito. Não houve confissão entre lágrimas, nem um grande gesto de reconciliação. Meus pais nunca mudaram de verdade, não do jeito que eu, um dia, esperei. Mas eu consegui algo ainda melhor. Eu saí. Eu alcancei clareza. E pude ir embora sabendo que, pela primeira vez, não me curvei. Não interpretei o papel que escreveram para mim. Eu me levantei e disse a verdade. Eu não era mais o filho deles. Eu não era mais o bode expiatório. Não era o consertador, nem o escudo, nem a desculpa.